A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 34º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Êxodo. Trago os capítulos 1 a 4 para a leitura. Propósito desta leitura. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como uma nação escolhida. Pelo menos, atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante da auto-revelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Autor deste livro, Moisés. O tema deste livro, a redenção. Data, cerca de 1445 a 1405 a.C. Inspirações do dia: opressão dos hebreus no Egito, preparação do libertador, nascimento de Moisés e seus primeiros 40 anos, chamada de Moisés e seu regresso ao Egito. No capítulo 1, destaco o versículo 1, filhos de Israel. Israel, o pai dos filhos mencionado nos versículos 2 a 6, é também chamado Jacó. Seus descendentes foram chamados israelitas. No versículo 7, aumentaram muito. Os israelitas multiplicaram-se muito segundo as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e aumentaram de tal maneira que, quando saíram do Egito, eram em cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. A predição que Deus fizera da opressão também cumpriu-se. No versículo 8, que não conhecera José. O livro de Êxodo é a continuação da história inclinada em Gênesis, de como Deus lidou com os filhos de Israel. Primeiro, o espaço de tempo entre a morte de José e o início da perseguição de Israel pelos egípcios foi de aproximadamente 220 anos. Segundo, se o êxodo ocorreu em cerca de 1440 a.C., o faraó, que não conhecera José, é provavelmente Tutmose I. O faraó do êxodo seria Amenhotep II. O tempo total dos israelitas no Egito foi de 430 anos. No versículo 11, maiorais para os afligirem. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito, de prepará-los para o seu livramento miraculoso do Egito, para o seu relacionamento com ele mediante a fé. No capítulo 2, destaco, no versículo 2, um filho. O filho preferido aqui é Moisés. Seu nascimento, seu escape da morte e anos da sua juventude foram dirigidos por Deus para que ele pudesse livrar Israel da escravidão. Todos os crentes precisam saber que Deus também opera nas suas vidas, usando meios apropriados para cumprir a sua vontade. No versículo 11, Moisés. O ministério de Moisés prenuncia, de certa maneira, o ministério de Jesus Cristo. Primeiro, tanto Moisés como Jesus foram alvos
de tentativa de morte, quando nenéns. Segundo, tanto Moisés como Cristo ministraram como profetas, sacerdotes, reis e pastores. Terceiro, ambos sofreram com o povo de Deus, livraram o povo da escravidão e instauraram um concerto. No versículo 12, feriu ao egípcio. A disposição de Moisés de identificar-se com o povo de Deus e defender os hebreus oprimidos demonstrou sua fé em Deus. Rejeitou os prazeres passageiros do pecado e preferiu a honra de sofrer em prol de Deus e com o povo de Deus. No versículo 15, na terra de Midian, os midianitas descendiam de Abraão por centura e habitavam em Midian, ao sul e sudeste de Canaã. Moisés permaneceu ali por 40 anos, onde Deus o preparou para sua futura tarefa na mesma região, o deserto de Sinai. Deus fez uma obra grandiosa na vida de Moisés no deserto. No capítulo 2, destaco somente o versículo 23. O seu clamor subiu a Deus. Depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar a Deus, pedindo socorro. Quando os israelitas se voltaram para Deus, ele se voltou para eles. Até esse tempo, muitos tinham adorado aos deuses do Egito e provavelmente os invocaram, buscando socorro e livramento. No capítulo 3, trago destaque no versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho. A educação humana de Moisés, recebida na corte de Faraó, era insuficiente para capacitá-lo para a obra de Deus. A sua solidão com Deus e 40 anos de preparação e árduo labor, cuidando de ovelhas no ermo, foram-lhe também necessários na preparação para a sua tarefa futura de pastorear Israel na peregrinação no deserto. No versículo 2, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Deus também apareceu a Abraão como um anjo do Senhor. No versículo 5, Terra Santa. A revelação inicial de Deus a Moisés foi a da sua santidade. Santidade significa a separação do pecado e de todo o mal e dedicação a Deus. Moisés, como servo de Deus, tinha que lembrar-se constantemente do fato que o Deus a quem ele servia era santo. Tão santo que, se um ser humano o contemplasse de fato, morreria com certeza. A revelação inicial de Deus a Abraão foi a do seu grande poder. Aqui Moisés, ele revelou a sua santidade. Nisso temos o princípio da revelação progressiva de Deus. No versículo 7, tenho visto a aflição do meu povo. Assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito, ele também conhece as aflições de todos os outros seus servos. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que ele intervenha com misericórdia em seu favor. Quer nossa opressão provenha das circunstâncias, das pessoas, de Satanás, do pecado ou do mundo, o consolo, graça e ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. No tempo certo, Deus nos livrará. No versículo 8, leite e mel. Esta é uma expressão proverbial, significando fartura da terra. O mel incluía mel de uva ou de tâmara, bem como mel de abelha. O suco dessas frutas era engrossado mediante fervura, até formar um xarope espesso. No versículo 14,
Eu sou o que sou. O Senhor deu a si mesmo um nome pessoal. Eu sou o que sou, uma expressão hebraica que expressa ação. Deus estava efetivamente dizendo a Moisés: quero ser conhecido como o Deus que está presente e ativo. Primeiro, inerente ao nome Yahvé, está a promessa da presença viva do próprio Deus, dia após dia, com o seu povo. Este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de redimir o seu povo e estar em comunhão com ele. Essa verdade corresponde à promessa fundamental do concerto, para ter ser a ti por Deus. O Senhor declara que esse será o seu nome para sempre. Segundo, é digno de nota que, quando Jesus Cristo nasceu, foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele também chamava-se a si mesmo pelo nome Eu Sou. No versículo 22, pedirá e despojereis ao Egito. Os israelitas tinham sido convidados para a terra de Gozém, no Egito, e, posteriormente, foram escravizados injustamente. Mereciam receber todo o salário que nunca lhes fora pago, mas não deviam tomar nada à força. Deus faria surgir nos egípcios uma atitude favorável, de tal maneira que, quando o povo de Israel pedisse prata, ouro ou roupas, os egípcios lhe dariam com abundância. Assim, ao invés de se retirarem furtivamente do Egito, como escravos fugitivos, sairiam então triunfantes, como um exército vitorioso conduzindo os frutos da vitória. No capítulo 4, trago os destaques nos versículos 2 e 3. A vara tornou-se em cobra. O ministério e a mensagem de Moisés foram confirmados por sinais miraculosos. É a vontade de Deus que tais sinais continuassem manifestos no meio do seu povo, na nova aliança. No versículo 10, sou pesado de boca. Moisés, na sua relutância em atender ao chamado de Deus, alegou as limitações da sua fala. Deus prometeu que lhe daria ajuda e poder. Quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele proverá os meios e a capacidade para cumprirmos aquela tarefa. No versículo 11, quem fez o cego? Deus tem poder de tornar alguém surdo ou cego e também de curar o surdo ou o cego. Isso não significa que todo mundo surdo e cego ficou assim devido à vontade, decisão ou ato direto de Deus. Tais estados, bem como todas as doenças e enfermidades, são originalmente resultados da atividade de Satanás e da entrada do pecado no mundo através de Adão. Não surgem pelo fato de o indivíduo cometer um determinado pecado. No versículo 22, Israel, meu primogênito. Primogênito aqui indica um tipo especial de amor de Deus e de comunhão com Ele. Deus reivindicou Israel como seu filho, seu primogênito, posteriormente num sentido mais restrito de filiação. Deus reivindicou a dinastia davídica como seu filho, e mais adiante também em sentido ainda mais restrito. Ele proclamou Jesus como seu filho, seu primogênito. E por último, no versículo 24, o Senhor o quis matar. Moisés negligenciara a prática do sinal do concerto, no caso do seu próprio filho. Diante de Deus, isso foi um sinal claro de desobediência por parte de Moisés e de sua esposa. Certamente Deus feriu Moisés com uma doença potencialmente fatal, até que ele mandasse circuncidar seu filho. Este incidente demonstra que a eleição de um indivíduo por Deus
continua somente enquanto ele permanece em obediência. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.